18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Hora 6 horas, 1 minuto em Manaus, 18 horas, hora a partir de agora até às 7 da noite. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp 994887592 e vamos juntos até às 7 da noite, Karime. Exato, participa com a gente do programa 18 horas. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda? Você discorda? Mande o áudio pra gente. Manda. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Mix. Direto, Karime Leão, para o trânsito em Manaus nessa sexta-feira que deve estar lindo. Ah, com certeza. Volta pra casa deve estar mais tumultuada que o normal. André Meirelles, fala pra gente por onde andas. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Temos informações do trânsito pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro. A volta para casa nesse horário de pico, até que hoje está mais tranquilo o trânsito. Tem muitos veículos pela via, mas está um trânsito moderado. E também aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro-bairro, aqui pelas proximidades do Coroado também, o trânsito segue também com boa fluidez para quem está voltando para casa por aqui. Então, até o momento, essas são as informações, mas claro, nós estamos nas ruas com o carro do 18 horas, né, Karime? Para trazer mais informações daqui a pouco. É que nós estamos no mês de férias, né? Então deve estar mais tranquilo mesmo o trânsito. Verdade, Carlão. 18 horas. Conferindo agora os destaques do dia do programa 18 horas em Manaus. 2 policiais militares são presos acusados de aplicar golpe milionário com cartão de crédito. Polícia Federal faz operação na casa de Bolsonaro. O ex-presidente passa a usar tornozeleira eletrônica. Políticos do Amazonas repercutem a ação da Polícia Federal contra Bolsonaro. Fiocruz alerta a saúde do Amazonas para os níveis preocupantes de síndrome respiratória aguda grave. Agora 6h04, vamos juntos com esses e outros assuntos, os destaques do dia, nós vamos conferir, hein? Aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. Os destaques desta sexta-feira, 18 de julho de 2025, está no ar só para você em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Política. A gente já começa assim, né, Karime? Já começa quente com política, Carlão. Não tem como mudar o assunto de abertura do programa. É o assunto do dia. Vamos lá. Como? Kennedson Paes e Nathalie Moraes apuraram, né, todos esses assuntos, os detalhes para trazer pra gente agora aqui no 18 horas. Nathalie Moraes, então, a Polícia Federal deflagrou hoje, sexta-feira, mais uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar durante a noite e nos finais de semana. Vamos lá, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, na sede do Partido Liberal, em Brasília. Essa operação é parte das investigações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado, mas o motivo dessa parte agora, o motivo dessa intervenção já é uma situação do início do ano passado, é isso? Muito boa noite pra você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Kennedson Paes, te convido pra gente fazer realmente essa dobradinha, porque assim... Tudo deu a entender que o Supremo Tribunal Federal acreditava, os ministros acreditavam que o Bolsonaro o ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria tramando um plano para deixar o Brasil. E aí, por isso, eles resolveram, deflagrar aí mais uma operação na manhã dessa sexta-feira. Foi um documento, Nathalie, foi um documento que foi apresentado, inclusive, pelo próprio Partido Trabalhista. Eles enviaram toda essa documentação para a Procuradoria-Geral da União. Exato. A Procuradoria
Secretaria-Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal e falou, olha só, eu tenho aqui alguns motivos que muito possivelmente Bolsonaro ele vai pedir asilo político ou vai querer fugir para outro país. Se ele não fugir para outro país porque foi apreendido ali o passaporte, ele pode ter asilo político nas embaixadas ali em Brasília, certo. Né? Aí você me disse que essa ação é resultado de uma outra medida. Exatamente. Que já foi feita no ano passado. Exatamente. Essa iniciativa, ela tinha sido feita ali durante aquele período da apreensão do passaporte, ainda sobre os inícios das investigações. Ano passado. Exatamente. Entendi. E aí o que aconteceu? Foi colocado em xeque, principalmente nesse ponto que foi incluída a taxação, e aí a gente percebe o aumento da força que esse assunto ele tomou, e com isso, novamente, com certeza o STF foi acionado e falou, olha, lembra que eu fiz esse pedido aí, ó? Pode ser que agora, enfim, essa situação aconteça. Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. E eles acreditavam realmente por conta dessa conversa que tem acontecido com o Donald Trump, que ele realmente pediria asilo aos norte-americanos, e aí já estaria com toda essa medida acelerada. E aí, por isso, a Polícia Federal deflagrou essa operação nas primeiras horas da manhã de hoje. Inclusive, quando a Polícia Federal chegou à residência do ex-presidente por volta das 7 horas da manhã, a família toda estava dormindo e foi ele ali que abriu a porta para os agentes da Polícia Federal, e o clima, né, segundo as informações, realmente foi de muito susto, porque a família Bolsonaro não esperava aquela invasão durante a manhã desta sexta-feira. E aí, no local, Karime, Carlão e ouvintes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos cerca de $14 mil, R$8 mil em espécie e um pendrive, né? Além disso, como a Karime já adiantou, né? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está proibido agora de manter contato com outros investigados nesse processo. Aí a gente fala do processo de golpe de Estado. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha envolvimento com aquele ato, né, daquele ato dos três poderes, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, ele pode ter a medida reversiva, né? Ele realmente pode passar a cumprir em prisão, em regime fechado. Mas agora ficou definido assim. Ele já está com a tornozeleira eletrônica, né? E aí ele tem algumas medidas que precisam ser cumpridas. Ele não pode se aproximar de embaixadas e nem manter nenhum tipo de comunicação com diplomas estrangeiros. Agora, de tudo isso, Karime, o que mais me chamou a atenção, claro, o uso da tornozeleira eletrônica. Não pode sair de casa entre 7 da noite até 7 da manhã. Existem restrições, né? Nem nos fins de semana. Não foi de fato falado, mas isso daí é uma prisão domiciliar. Sim, mas o que mais me chama a atenção é o fato dele realmente, o filho é um dos investigados. Isso que eu ia falar, ele não pode falar com esse filho, com o senador. Ele não pode mais falar com o senador Carlos Bolsonaro. Então isso aí é um dos pontos que realmente me chamou bastante atenção. Desculpa te interromper também, falando sobre agora o senador, né? É ele que está lá nos Estados Unidos hoje, inclusive é o último dia útil para que ele pudesse dar uma resposta para o Senado se ele vai ficar ou não na cadeira. E ele não deu ainda essa resposta. Esse prazo definido que ele pediu para ter um tempo ali, ele finaliza no domingo, só que hoje, sexta-feira, é o último dia útil. E a gente sabe que tá todo mundo em recesso nesse momento, e o Bolsonaro já até adiantou em entrevista coletiva também que ele acredita que o Eduardo Bolsonaro não vai mais voltar pro Brasil. Caso contrário, vai ser preso pelas próprias palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos seguir, Nata. E aí, Karine, então, vamos seguindo. O ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, ele foi levado pelos agentes da Polícia Federal, ele já está com a tornozeleira eletrônica, e aí depois dele ter colocado, né, a tornozeleira, ele falou com a imprensa sobre essa operação. Vamos conferir aí o que disse o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou restrito a Brasília com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí. No momento, é um novo inquérito que eu estou também dentro dele. Tá? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou
no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. O objetivo é a suprema humilhação. Esse que é o objetivo. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, minha quarta busca e apreensão, né, meu? Em cima de mim. Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir aí a fala do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que definiu aí essa operação da Polícia Federal como um golpe, como perseguição política. E ele realmente espera que o julgamento seja um julgamento técnico e não um julgamento político. Agora é claro que um posicionamento político justamente para falar a respeito da taxação do Trump, de toda a força. Depois do momento que ele foi instalar a tornozeleira eletrônica, ele também chegou a conversar com a imprensa e fez várias pontuações em relação ao que aconteceu. Ele comentou a respeito, olha, o Lula disse que ele não quer tarifaço, só que ele ficou constantemente alfinetando o presidente americano, a Janja foi falar mal, ele fez essas pontuações, sabe? Mas o presidente americano foi claro no primeiro parágrafo do texto, avisando que faria esse tarifaço só a partir de 1º de agosto, ele foi claro, falando que era especificamente uma ação política para melhorar a situação do amigo dele, ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Então, ficou claro o motivo. Não é uma negociação econômica. O motivo ali, na carta escrita pelo próprio presidente Trump, é que seria uma situação política para liberar, para garantir a anistia, tirar as acusações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi claro. Agora, economia trata-se de uma forma diferente e não sob ameaça, porque é uma ameaça. Vocês, Brasil, têm até o dia 1º de agosto para liberar, anistiar, melhorar a situação do meu amigo Jair Bolsonaro, senão vou taxar em 50%. Isso é uma Mas ameaça. É claro que o BRICS também está envolvido nisso, Karim, porque a reunião do BRICS, onde o presidente Lula, ele fala em fazer uma nova moeda, afeta diretamente o dólar. Isso tem grandes impactos. De novo, aí isso é uma questão de vamos sentar na economia e vamos falar sobre economia e não fazer pressão para o cenário político de um outro país. É diferente. Com certeza. A repercussão dessa operação chegou forte, inclusive aqui no Amazonas. Políticos aliados de Bolsonaro, como o atual presidente do PL aqui no estado, que é o Alfredo Nascimento, deputado federal Capitão Alberto Neto e o deputado estadual delegado Péricles se manifestaram aí em defesa do ex-presidente. Esses nomes compõem uma base que é uma base importante do bolsonarismo aqui no estado do Amazonas. Como você avalia esse impacto desta operação sobre a articulação política dessa base e também os reflexos para as eleições em 2026? É tudo, né, cara? Isso é uma movimentação totalmente política. Então, Carlão, o que nós temos nesse momento é que, de fato, foi um golpe duro na direita no Brasil, de modo geral. O Amazonas também sente esse impacto, mas esse é um momento onde muitos líderes parlamentares, Carlão, eles têm apenas uma saída, na realidade 2 saídas, ou declarar apoio para Bolsonaro ou declarar apoio para o governo atual. E a grande massa que é apoiadora do Jair Bolsonaro aqui em Manaus, se posicionou aqui no Amazonas, se posicionou. Hoje, inclusive, eles fizeram uma reunião para poder discutir quais que seriam os apoios ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a Maria do Carmo, ela divulgou aqui nos stories esse momento em que eles estiveram em reunião, Alfredo Nascimento, Coronel Rosses, Capitão Carpê, estava ali também Capitão Alberto Neto e todos os outros envolvidos do partido para poder definir o que vai acontecer. E o fato é que, nesse momento,
momento, todos eles vão precisar afinar um pouco mais a comunicação para poder tentar reverter esse cenário, porque de fato é um duro golpe na direita no Amazonas também, e isso vai definir também as eleições de 2026. A gente vai ouvir agora o capitão Alberto Neto, ele que deu uma entrevista à Rede Onda Digital, e eu separei alguns trechos do que ele comenta sobre, na visão dele, o que ele acredita que está acontecendo com o Brasil. Vamos ouvi-lo. Nessa medida de hoje, se você lê, ele não traz nenhuma novidade, nenhum acréscimo que fizesse com que alguma informação que, por exemplo, alguma ligação que ele estava tramando sair do país, que ele está realmente, porque quando você faz uma medida cautelar, porque ele está interferindo no processo, e ele não fez nada, ele não tem nada a esconder, tem cooperado com a justiça em todas as informações. Quem era para estar guardando a nossa Constituição, está rasgando, que é o ministro Alexandre Moraes. O que nós estamos, assim, repudiando é o ativismo judicial. O ministro Alexandre Moraes, a serviço do Lula, da esquerda, porque ele atendeu um pedido no deputado do PT, é uma medida extremamente politiqueira. E isso revolta, que ficou claro como o ministro Alexandre Moraes está perseguindo a direita. Fica muito claro que ele está tendo um direcionamento. Ele não está sendo um juiz imparcial. 18 horas. Já o vereador Coronel Rossi chamou as medidas de criminosos. E o deputado estadual, delegado Péricles, disse que proibir Bolsonaro de usar as redes sociais é censura. O presidente do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, também comentou sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. Que país é esse? Cadê a nossa justiça que previamente condena? O país não pode ficar calado diante de tudo isso. Isso é para quê? Para impedir que o presidente seja candidato? Gente, que decepção. 18 horas. E sempre numa história tem dois lados da moeda, né, Carlão? Enquanto uns lamentam o que está acontecendo com o seu principal líder da direita, existe também pessoas ligadas ao presidente Lula que acabam também se manifestando. E é claro que eles estão muito otimistas com o que está acontecendo, inclusive até o próprio Marcelo Ramos, ele que é ex-deputado federal, ele comentou sobre isso e ele até chegou a considerar que a medida proporcional para o que aconteceu envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro era de prisão preventiva. Vamos ouvi-lo. Eu não sou a favor de vingança, eu sou a favor de justiça, mesmo contra o meu mais radical adversário, mesmo contra alguém que contra mim ou contra os seus adversários não promoveria justiça, promoveria vingança, tortura, violência, inclusive a possibilidade de morte. Então quero dizer que o ex-presidente Bolsonaro tem que ter garantido o seu amplo direito de defesa, como é garantido na Constituição para todo cidadão brasileiro. Quero dizer que, a despeito do ex-presidente Bolsonaro ter apequenado a cadeira da presidência da República, a presidência da República é uma instituição da democracia e é sempre um constrangimento democrático medidas judiciais penais contra um ex-presidente. Então, como cidadão brasileiro, eu me sinto constrangido por ter um ex-presidente que comete tantos crimes na certeza da impunidade e que constrange a instituição presidência da República. Ele está interferindo no curso do processo, além do risco iminente da fuga do ex-presidente. Não necessariamente uma fuga para outro país, mas uma fuga, por exemplo, para uma das embaixadas em Brasília, a própria embaixada americana ou a embaixada da Argentina. Dizem que a medida do ministro Alexandre de Moraes foi desproporcional. É verdade, ela foi desproporcional. A medida proporcional seria a prisão preventiva, mas eu concordo com a decisão prudente, equilibrada do ministro, que decidiu por medidas menos graves do que a prisão. O certo seria a prisão, mas as medidas cautelares atendem bem os objetivos de não permitir o constrangimento e a interferência no curso do processo e nem a fuga do réu. 18 horas. É claro que quem está a favor do governo federal e que, de fato, é difícil dizer que não partiu deles, porque essa foi uma iniciativa do próprio PT, eles estão muito orgulhosos com esse resultado. E o líder também do governo federal, o Lula, já anunciou a reeleição. Então, de fato, isso favorece muito quem está na atual gestão. À esquerda. Vamos lá, Nathalie. Ontem o presidente Lula anunciou e fez um pronunciamento para todo o país e rádio e TV, falando exatamente a respeito do tarifaço de Trump. Ele mandou um recado direto ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que havia feito declarações apoiando Bolsonaro, criticando a justiça brasileira, enfim, Nathalie.
Essa questão é grave porque quando o presidente americano fala especificamente de uma situação jurídica, judicial, que interfere a política nacional, é um grave, né, atentado à soberania nacional. Isso se falou e muitos analistas políticos também. Como essa declaração do presidente brasileiro pode repercutir nesse cenário internacional, no meio de toda essa confusão, e o que ela representa para a relação diplomática? Será que foi um acerto ou a diplomacia brasileira vai novamente ter que trabalhar hora extra? Acho que a gente está chegando num pico de tensão máxima, sim, né, Karine? Acho que a gente pode definir dessa forma. E quando o Lula fez esse pronunciamento, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez esse pronunciamento nessa quinta-feira, ele usou um tom muito duro, dizendo que o que está acontecendo seria uma chantagem inaceitável. O Lula, em alguns pontos durante o seu pronunciamento, ele até deu algumas alfinetadas no Eduardo Bolsonaro, dizendo que um político brasileiro está pressionando o governo americano, traindo o seu próprio país. Então, toda essa situação realmente eleva aí toda essa escala de tensão. O governo brasileiro, inclusive, deve acionar a Organização Mundial do Comércio, que ainda avalia a ampliação de lei de reciprocidade, que deve impor sanções aos produtos norte-americanos. No centro desse tabuleiro, né, Karine, tá aí o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, ele foi alvo dessa operação na manhã desta sexta-feira, e aí existe aquela troca de conversa. Será que o Trump vai se pronunciar ainda hoje por conta dessa operação? O que a gente deve esperar? Qual vai ser os desdobramentos a partir dessas decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal? O que dá para dizer a partir de agora? Sim. A gente realmente está vivendo uma escala de tensão que a gente não sabe quais são os desdobramentos dessa crise política e o que nos aguarda. O que a gente sabe que no final de toda essa história, quem acaba pagando o pato somos todos nós. Exatamente. Quem compra, e também o café da manhã do americano tá mais caro também, tá, gente? É o café deles que tá mais caro, o suco de laranja deles tá mais caro. Nas redes de notícias norte-americanas é o que a gente escuta, as pessoas falando que na prática o café da manhã do americano comum vai ficar mais caro. Karine, esse assunto é o assunto mais falado do momento. Até às 17 horas, né? Até às 5 da tarde dessa sexta-feira, nas redes sociais, eu tô falando aí do X, Instagram, né? Sim, Facebook, eram mais de 11,6 milhões de menções ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Lula e ao tarifaço do Trump. Vamos lá. Já que a gente tá falando de milhões, só para fechar esse quadro aqui, olha só o resultado financeiro do que a gente tá falando. Estrangeiros americanos, eles já retiraram 662 milhões de reais das bolsas de valores agora no dia 16 de junho. Isso antes da prisão. E agora com a prisão a tendência é que a situação fique ainda pior, gente. Vamos lá. Dá tempo ainda de mais uma, quem segura essa? Olha só, depois da ação da Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro, ele publicou nas redes sociais uma mensagem sugerindo que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, suspenda a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aplique sanções individuais contra autoridades brasileiras. A postagem chegou a registrar mais de 70 mil visualizações, mas foi apagada logo depois. Será que o que aconteceu? Ele se arrependeu? Tirou? Então, Carlão, a gente tem esse post, a gente vai colocar agora na tela de quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Esse post, ele foi publicado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, na realidade pela assessoria, pelo Flávio Bolsonaro, perdão, e a assessoria dele confirmou que acharam melhor apagar porque tinha feito uma outra publicação sobre esse mesmo tema, mas nos bastidores é muito claro que enquanto o pai dele, o Jair Bolsonaro, é investigado por tentar envolver Trump em um possível golpe, Flávio, ele usa as redes sociais para tentar ali pedir interferência internacional, só que como esse assunto já está tão polêmico, o melhor é não continuar mexendo, senão a situação pode ficar até pior. É verdade. Kennedson Paes e Nathalie Moraes, muito obrigada pela análise política de hoje. Valeu, Ken, valeu, Nathalie, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta como está aí a situação da segurança pública aqui no estado do Amazonas. Uma quadrilha invadiu e fez um arrastão no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, Karine. Carlão, o crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira e o repórter André Meirelles está acompanhando os desdobramentos e traz pra gente as atualizações. Boa noite, André. Então, alguém já foi preso?
Boa noite, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, até o momento ninguém foi preso. A gente também busca atualizações sobre essa informação, porque tudo aconteceu aí, essa ação criminosa. A quadrilha chegou no local, roubou ali as bolsas, documentos e aparelhos eletrônicos de quem estava por ali. O CRAS, que foi vítima aí dessa violência, é o órgão aí que atende a famílias em situação de vulnerabilidade ali na Cidade de Deus e também áreas próximas. A Polícia Militar também foi acionada depois do roubo, realizou buscas ali pela região, mas os assaltantes conseguiram fugir e seguem aí foragido. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. O Coronel Amadeu Soares, que é especialista em segurança pública, atribui esse crime à falta de segurança pública que o Estado vem sofrendo também, segundo a população. E isso é consequência da falta de policiamento nas ruas, falta de investimento na segurança pública, investimento no homem, na mulher policial militar e civil, bombeiro militar, enfim, é o conjunto da desorganização que virou a segurança pública no estado do Amazonas. E em nota, a direção do CRAS, do Alfredo Nascimento, informou que reforçou as medidas de segurança no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve confronto com as forças policiais. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, seguimos falando de segurança pública, ou melhor, da falta de segurança pública aqui no estado do Amazonas. Agora o Ministério Público precisou agir. A Promotoria da Justiça de Amaturá emitiu uma recomendação para que a Polícia Civil reforce o armamento dos agentes que atuam na delegacia do município. Carlão, essa recomendação foi encaminhada para a Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas e para o Departamento de Polícia do Interior. E tem prazo, viu? Sim. De até 90 dias para que o Estado tome alguma providência. Mas é assim mesmo, né, Carlão? A gente já sabe. Claro. Só com intervenção da Justiça que a gestão Wilson Lima toma alguma providência. Olha só, entre as medidas propostas pelo Ministério Público está o envio de fuzis de longo alcance nos calibres .5, 6 NATO ou .762, além de munição contínua e capacitação técnica para os agentes, é claro. Bom, Carlão, tudo isso porque sabe a real condição da delegacia de Amaturá, que fica na fronteira. Conta hoje apenas com espingardas calibre 12, o que é insuficiente para atuação. Pois é, praticamente uma arma de chumbinho. O que é insuficiente para atuação mais complexas e coloca em risco a vida dos policiais e, é lógico, da população. Olha só, a promotoria pede ainda um levantamento técnico completo da estrutura de unidade policial, um cronograma de manutenção dos equipamentos e relatório detalhados das ações adotadas como envio inicial em até 30 dias. Será que eles entenderam esse processo aí? Que é bastante coisa. Pronto, será que vão entender aí? Será que é muito complexo? Bom, vamos ver se agora vai, né? Só com a intervenção da Justiça para cobrar investimento em segurança pública, porque se depender da gestão de Wilson Lima, a gente sabe que nada vai ser feito. 6h29. 18 horas. Olha só, quem mora aqui em Manaus sabe que para sair de avião, né, sabe já bem antecipadamente que vai ser aquele pinga-pinga. Você dá um rolê no Nordeste e depois você vai pro Sul. Tipo isso. Você precisa fazer escala em Brasília ou até em São Paulo, dependendo de onde você for. Vai para Recife também. Exatamente. Às vezes vai e volta, enfim. É isso aí. Esse é o drama aqui de quem precisa da malha aérea do Norte. Agora, esse problema não é de hoje, né? A ausência de rotas integrando cidades como as do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia continua dando dor de cabeça para quem precisa viajar. E agora virou um tema de reunião entre parlamentares da região e o ministro Silvio Costa Filho. Olha só, na mesa, Karime, ouvintes, ideias como criação de novos voos comerciais e também o projeto Ampliar para melhorar a infraestrutura dos aeroportos. Será que vão falar também de uma passagem mais barata, Carlão? Tá difícil, né? Bom, para trazer esses detalhes pra gente dessa conversa, a repórter Vanessa Lima traz agora pro 18 horas esses detalhes. Boa noite, Vanessa. Boa
noite, Karime, Carlão e ouvintes. Nessa semana, parlamentares da bancada do Norte se reuniram com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para colocar na mesa algumas demandas urgentes de infraestrutura nos portos e nos aeroportos da região e, claro, da necessidade de mais voos. Só para vocês terem uma ideia, em abril de 2025, os aeroportos da região Norte bateram um recorde histórico, com mais de 888 mil passageiros embarcando e desembarcando nos terminais da região. Belém e Manaus lideram esse movimento, concentrando mais de 61% de todo o fluxo aéreo da nossa região. E é nesse cenário que surge o projeto Ampliar, que vai beneficiar 20 municípios nortistas, entre eles Barcelos, Parintins, Itacoatiara, Itaúba, no Pará, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, além de Araguaína, no Tocantins, e Tarauacá, no Acre. A proposta é atrair investimentos privados para construir, reformar e gerir aeroportos de pequeno porte, fortalecendo o turismo e o comércio regional. O deputado Sidney Leite destacou que os investimentos já começaram a sair do papel e reforçou que esses aeroportos são fundamentais para o desenvolvimento da região. Sentar no próximo semestre e definir quais serão os próximos aeroportos. Também tratei da dragagem dos Solimões, para que a gente possa acessar o porto de Xangai, no Peru, e com isso acessar o Pacífico e ter um boom econômico dessa importante rota com os países asiáticos. Tratei também da questão do novo porto de Manaus, do novo porto público na Manaus moderna. E o ministro se comprometeu agora em agosto de já apresentar o projeto que está em licitação. E também tratamos de marcar uma reunião com os representantes das 3 principais empresas aéreas para tratar dos custos das passagens aéreas. A expectativa é que, com o avanço do projeto Ampliar e a articulação entre parlamentares e o governo, os nossos municípios se fortaleçam como um eixo de desenvolvimento, cultura e conexões. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima. Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil, e participe conosco do programa 18 horas em o nosso celular aí, o nosso WhatsApp é o 994887592, né? Querem ver nossas redes sociais, Karime Leão. @18 horas News. Boa. Segue a gente. Segue a gente. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Fiocruz alerta a saúde do estado do Amazonas para os níveis preocupantes de síndrome respiratória aguda grave. É o nosso assunto em instante. Mix. Aí me dando aquele giro no trânsito de Manaus mais uma vez. Vamos saber como é que tá essa sexta, que parece que tá tranquila, né? Exatamente. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles e saber o movimento das ruas de Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite mais uma vez a todos. Até então estava tranquilo, até que a gente procurou e encontrou, né? Aquele ditado que diz que quem procura acha. A gente achou um trânsito congestionado, sabe aonde? Aonde? Aqui mesmo, no V8, né? Na Avenida Efigênio Salles, desde as proximidades ali, bem pouquinho antes também da Suabe, e segue aí em todo o trecho aqui, essa via no sentido, e olha que é no sentido, calma aí, e olha que é no sentido bairro centro aqui, o trânsito congestionado por aqui, os motoristas também tentando aí sair do trânsito, mas não tem jeito não. Trânsito carregado por aqui, Karime e Carlão. Paciência nessa hora, não é, André? Paciência. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo. Hoje é sexta, é para o final de semana, hein, Vanessa? E é com você. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Boa. E a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira quente em Manaus, hein? Já na hora do almoço, os termômetros marcaram 30 graus e a sensação térmica foi pra lá dos 35. Aquele calor típico, né, de derreter o asfalto. E a previsão para agora à noite não poderia ser melhor para começar o fim de semana. Céu limpo, poucas nuvens e temperatura amena para a noite dessa sexta e, claro, sem previsão de chuvas. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 19 e 20 de julho, sábado e domingo. Segundo o Climatempo, o sábado começa com o céu parcialmente encoberto e podemos ter um leve sereno ali logo pela manhã. Mas à medida que a tarde chega, o céu fica bem limpo e a temperatura sobe. Vai ficar bem quente o nosso sábado. Agora, à noite, o céu continua sem nuvens, a temperatura cai um pouco e podemos ter uma noite de sábado bem agradável e ventilada, sem previsão de chuvas. O resumo do termômetro de sábado. A temperatura varia entre mínima de 24
24 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 52% a 89%. O domingo começa com o céu praticamente sem nuvens. Já à tarde, algumas nuvens, aquelas precipitações se formam no céu, mas nada que traga previsão de chuva para o dia de domingo. À noite, o termômetro cai e o céu permanece claro, com uma temperatura amena para encerrar a noite desse final de semana. Resumo do termômetro de domingo. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus. Bom final de semana a todos. Beleza. Eu volto segunda-feira pra gente continuar acompanhando a previsão do tempo aqui no 18 horas. Maravilha, Vanessa Lima, obrigada. Obrigado, 6h36. 18 horas. Olha só, o Amazonas ainda registra níveis preocupantes na incidência de síndrome respiratória aguda grave em níveis preocupantes. A informação é do último boletim Infogripe divulgado hoje pela Fiocruz. Carlão, em todo o país, de janeiro até esse mês de julho, foram 7.600 casos registrados e 60 mortes por causa da síndrome. A repórter Odiré Araújo tem mais detalhes pra gente, conta agora para o 18 horas. Boa noite, Odiré. Então, os idosos estão entre as principais vítimas, é isso? É isso mesmo. Além disso, a influenza A é a principal responsável pelas hospitalizações e mortes em todo o país. Por isso, a gripe forte, aquela que derruba mesmo, ainda preocupa e muito aqui no Amazonas. A síndrome respiratória aguda grave segue em níveis altos na região, especialmente entre crianças e idosos, como vocês falaram. E foi isso que apresentou o novo boletim da Fiocruz, divulgado nessa quinta-feira. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, os números revelam que, apesar de uma leve queda nos casos graves de doenças respiratórias no Brasil, os estados da região norte, como o Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá, ainda vivem um cenário de atenção. E o mais triste é que as crianças pequenas estão entre as mais atingidas, principalmente por outro vilão, o vírus sincicial respiratório, conforme a pesquisadora. No estado do Amazonas, a gente ainda observa uma alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças pequenas, associados ao vírus sincicial respiratório. Esse vírus, também conhecido como VSR, é o principal vírus que causa bronquiolite nas crianças pequenas. Por outro lado, os casos de SRAG entre a população de jovens, adultos e idosos associados à influenza A já estão em queda no estado e já alcançaram níveis considerados baixos e seguros para a região. Por outro lado, desde janeiro, mais de 7.600 pessoas morreram no país por causa da síndrome respiratória aguda grave. A pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, reforça que mesmo com a leve melhora aqui no Amazonas, os números continuam preocupantes. Por isso, a vacinação contra a gripe é fundamental para evitar que o quadro piore. Por conta dessa alta nos casos de SRAG nas crianças pequenas, a gente recomenda que as pessoas evitem ter contato com crianças em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, já que esse vírus ele pode causar sintomas leves em adultos, mas se ele for transmitido para as crianças, ele pode evoluir para forma mais grave. E também a gente pede para que as pessoas evitem levar crianças pequenas para locais com muita aglomeração de pessoas e com baixa circulação de ar. Outro detalhe importante, mesmo que a Covid-19 esteja aparecendo com menos força, ela ainda dá sinais em alguns lugares, principalmente entre os mais velhos. Então, se você tem criança pequena ou cuida de idosos, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sem dúvida. Volto com vocês. Sempre, né, Carlão? Prevenção sempre, vacinação e aqueles cuidados, né? Lavar sempre a mão, protocolo de espirro, de tosse, põe a mão na frente. Se sair e tiver gripado, gente, põe uma máscara, né? E por aí vai. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Eu não sei se acontece com você, mas eu acredito que sim, porque comigo acontece praticamente todos os dias. É aquele telefone que você atende, certo? E do outro lado da linha ninguém fala nada, fica ali poucos segundos, logo depois a chamada cai, a chamada é interrompida. Desligam na sua cara. Esse nome dessa chamada é chamada fantasma, eu recebo isso direto. Eu também já recebi bastante, só que agora eu não atendo mais telefone, Carlão.
sério. Então é isso. Eu simplesmente não atendo mais telefone. Se não tiver identificado, não atendo. Pronto, exatamente. Se não for ali alguém que eu conheço, eu simplesmente não atendo. Mas eu já recebi muita chamada assim chato. E ficava preocupada. Gente, será que alguém precisando de alguma coisa caiu? Pois é, essas chamadas são feitas, gente, por robôs. É uma prática comum usada por empresas de telemarketing, mas também usada por golpistas. Então é melhor ficar atento para não cair em golpes. O repórter André Meirelles conversou com o especialista no assunto e tem mais informações e dicas de como a gente pode lidar com essa situação. Vamos ouvir. Boa noite, André. As chamadas fantasmas estão na mira das autoridades. São ligações mudas feitas por sistemas automáticos usados por golpistas para verificar se um número de celular está ativo. Se você atende, mesmo sem dizer nada, o sistema já entende que existe alguém do outro lado. Ou seja, o número funciona e pode ser usado pelo crime organizado. Depois dessa validação, o próximo passo é tentar enganar a vítima com ligações falsas. Tudo para roubar dados pessoais ou bancários. Quem alerta é o advogado em direito digital na Amazônia, Aldo Evangelista. Isso é mais uma forma de técnica que os criminosos utilizam, onde disparam uma série de ligações para identificar se o seu número é verdadeiro ou não. E ao atender, você justamente demonstra para eles que o seu mundo é real, é verdadeiro. Então esse seu número passa para um outro banco de dados, podemos assim chamar, onde posteriormente os criminosos vão entrar em contato com você para tentar coletar algum dado pessoal seu, alguma informação bancária e tentar lhe aplicar alguma fraude, algum golpe digital. O especialista ainda dá mais dicas. Evite atender números desconhecidos. Se você não reconhece o número, deixa tocar. Se for importante, alguém vai mandar mensagem ou deixar recado. E se você atendeu e ficou mudo, desligue imediatamente. Não diga alô, não interaja. Quanto menos informações, melhor. Também é recomendado bloquear números suspeitos e denunciar à Anatel ou aos órgãos de defesa do consumidor, como destaca Aldo Evangelista. Não atender nenhum tipo de ligação que você desconheça, de alguém desconhecido. Se houver essas ligações, denunciar e bloquear. E se por acaso você chegar a atender, não fornecer nenhum dado pessoal seu. E mesmo assim, se você ainda for vítima, procurar a Delegacia de Crime Cibernético, um advogado especializado na área. Aplicativos de bloqueio de chamadas podem ajudar na identificação e no bloqueio de ligações de spam e de números falsos. André Meirelles para o 18 horas. Tá aí, né, Karime? Tem as dicas, né? Só evitar. Agora 6h43, você no melhor mix do Brasil, Karime Leão. Diga aí. 18 horas. Olha só, escuta, Karime. Escuta, Carlão, manda aí. Essa história parece roteiro de filme, Karime, mas é real e envolve 2 homens, tecnologia e um golpe milionário. Não parece aí uma série? Pois é, 2 militares das Forças Armadas foram presos por envolvimento em um esquema de fraude financeira. O prejuízo ultrapassa 5 milhões de reais. Exato, Carlão, parece enredo, né, de filme de ação. Bom, os 2 militares de 27 e 28 anos foram presos, acusados de aplicar um esquema complexo de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, com prejuízo de mais de 5 milhões de reais, como você falou, em cima de uma companhia aérea. Olha só, eles usavam cartões de crédito com altos limites para fazer compras em grande escala. Recebiam o famoso cashback, que é a devolução de parte do valor, e depois cancelavam as transações, é claro, sobrando com o lucro. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa investigação e traz as atualizações pra gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o que a polícia já conseguiu apurar sobre o perfil desses 2 militares? E será que existe a suspeita de que esse esquema envolva mais pessoas, outras pessoas, Nathalie? Com certeza, Karime. Muito boa noite para você mais uma vez, para o Carlão, para todos os ouvintes que nos acompanham na noite
noite desta sexta-feira. Karime, tudo começou com a prisão do sargento William Fonseca Gonçalves. Ele foi preso em São Paulo, no interior, onde mora com a família na Vila Militar. A partir daí, a Polícia Civil do Amazonas conseguiu prender aqui em Manaus o sargento Felipe Martins da Silva, que foi preso em um motel na noite desta quinta-feira, e o sargento Tiago Batista de Souza, que foi preso em casa no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Inclusive, ele até colaborou ali com as investigações da Polícia Civil. Como vocês já adiantaram, né, o que chamou a atenção realmente da polícia foi o alto nível de sofisticação desse golpe, já que eles conseguiram em poucos meses, né, tirar e trazer um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Quando a polícia começou a investigar o sargento lá em São Paulo, tudo ganhou mais repercussão, porque ele disse o seguinte: tenho parceiros nesse crime e os parceiros são militares também, eles atuam lá em Manaus. Eu comecei a fazer essas movimentações, fazer o ganho de cashback, né? E aí eu ensinei mais gente. Eita. Foi quando então a polícia do Amazonas, a Polícia Civil de São Paulo, comunicou à Polícia Civil do Amazonas. Eles começaram a fazer as investigações e levou aí essas duas prisões nessa quinta-feira. Eu separei um trecho da fala do delegado Ivo Martins, ele que é titular do 19º Distrito Integrado de Polícia e presidiu essas investigações, e traz mais detalhes pra gente. Vamos conferir. Foi um estelionato eletrônico praticado através das redes sociais. Um cidadão que serviu aqui, ele foi preso no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo foi possível verificar a atuação dessa organização criminosa, ou pelo menos associação criminosa voltada para essa prática, né? Tivemos contato com o doutor Pedro, da Delegacia de São Paulo, que efetuou o flagrante do cidadão lá e nos forneceu todos os subsídios que nos permitiu compreender o engenho criminoso que eles faziam, né? Então, esse estelionato só nos períodos de junho e julho, segundo o relato da instituição financeira, fez com que houvesse uma movimentação de mais de 5 milhões de reais. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos a fala do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins. Esse esquema, Carlão, funcionava mais ou menos assim. Os envolvidos, eles realizavam altos gastos com cartões de créditos na compra de passagens aéreas. Em alguns casos, valores até passagens de até de mais de 300 mil reais por transações. Depois que eles efetuavam essas compras, eles recebiam ali o cashback de 1% do valor total. Logo em seguida, eles cancelavam todas as compras junto à companhia aérea. E aí era quando eles pediam aí pelo benefício, né? Eles pediam pelo reembolso e o cashback permanecia. E aí esse crédito era convertido em milhas e utilizado em plataformas de vendas para que eles conseguissem ter mais produtos. Ou seja, eles realmente eram muito cabeções, assim, eles realmente eram muito... mirabolante. Eu me perdi no meio dessa explicação e voltei para entender de novo. Eles eram muito inteligentes, mas quem contou tudo isso aí para a Polícia Civil foi o sargento Tiago Batista, que durante a prisão, na noite dessa quinta-feira, ele colaborou bastante, como afirma o delegado da Polícia Civil, Ivo Martins. Tentaram umas desculpas totalmente sem fundamento, estapafúrdias, de todo modo, no sentido de que é possível ao consumidor fazer compra e cancelar, de fato mas quando não se tem a intenção de obter devida vantagem em prejuízo de alguém. Então, as movimentações foram grotescas, muito grotescas, que chamaram a atenção da instituição bancária, que promoveu, em sede de inteligência policial, né, um manancial muito grande de informações que foi possível, de minha parte operacional, deflagrar a prisão dos infratores. Um foi preso em casa, não ofereceu nenhum tipo de resistência, inclusive falou a respeito de como ele fazia, como eles perpetravam, realizavam os golpes, e o outro, eu mantive contato com ele para promover a apresentação espontânea dele. Ele se ouvidou, ele se furtou a essa possibilidade, ocasião em que fizemos a prisão dele à noite, enquanto se escondia da polícia em um motel aqui da cidade. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos mais um trecho da fala do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins. E aí, além do crime de estelionato eletrônico e lavagem de capitais, a polícia aí avalia realmente a possibilidade de indiciamento pelo uso indevido de dados terceirizados. Inclusive, a Força Aérea Brasileira, né? A gente está falando de 2 militares, informou por meio de nota que abriu um inquérito civil administrativo para avaliar a conduta desses militares. Karime, Carlão. Obrigada pela
pelas informações, Nathalie Moraes. Agora, 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os meses de junho até agosto, eles costumam ser um período de férias para muita gente, não é isso, Karime? Confere, essa é uma real. Mas para quem está de olho no primeiro emprego ou uma chance de estágio, esse também é um período, é um momento de muita movimentação e oportunidades, não é isso? Exato, tem que ficar atento, gente. E o Centro de Integração Empresa-Escola, o maior ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, está programando mais de 1.000 vagas de estágio aqui para o Amazonas, nas mais diferentes áreas, tá? E quem traz os detalhes pra gente é Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olha só, muita gente aproveita esse período de férias para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Com o recesso escolar e a desaceleração em algumas áreas, há quem use o tempo livre para atualizar o currículo, fazer cursos, mas tem oportunidade de emprego sim, hein? O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, que é a maior ONG de inclusão social da América Latina, está com cerca de 17.000 vagas em aberto para todo o Brasil. Só que na região norte, são mais de 1.300 chances em várias áreas. Para se candidatar, é só estar matriculado num curso de ensino médio, técnico ou superior. Cada empresa define o valor da bolsa seguindo a média de cada região e com o semestre em que um aluno está matriculado. Também variam os benefícios. Dá para ter convênio médico, vale-refeição e até seguro de vida. Então, olha só, se você gostou da ideia, o próximo passo é fazer um cadastro no portal do CIE, preenchendo corretamente todos os campos. A coordenadora do CIE, Glenda Negreiros, explica como fazer o cadastro. Você pode acessar o portal do CIE ou baixar o aplicativo Meu CIE, preencher ali todos os seus dados cadastrais. É importante que esteja tudo certinho para que a gente consiga entrar em contato com você, e você também consegue ter acesso a todas as vagas. A plataforma ainda oferece ferramentas grátis para melhorar o seu currículo, tipo vídeo de apresentação e espaços para redação online. A coordenadora do CIE comenta sobre a importância de se preparar para o mercado de trabalho e ainda dá uma dica para quem está em busca do seu estágio. É importante você se preparar fazendo cursos. Hoje está muito mais fácil, né? Então, o próprio CIE tem um portal, o Saber Virtual, onde você tem vários cursos disponíveis para você estar se aperfeiçoando, se aprimorando, seja na parte de comunicação, na própria parte de escrita, informática. Então, tem muitos cursos que você pode fazer e se aperfeiçoar. E eu também tenho uma dica para quem já tem aí uma entrevista marcada, por exemplo, agendada aqui pelo CIE. Conheça a empresa que você está indo fazer essa entrevista. É importante conhecer a empresa, se aprofundar um pouquinho, chegar lá, ter mais embasamento para a hora da entrevista. O CIE está há 61 anos nessa missão de ajudar jovens e adolescentes a entrar no mercado de trabalho, tendo inserido mais de 7 milhões de brasileiros em oportunidades profissionais. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. São 6h52, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Conferindo agora, Karime Leão, os indicadores econômicos de hoje com você. O dólar fechou em queda de 0,73%, cotado em R$ 5,58. O euro fechou em queda de 0,94% aos R$ 6,49. O Bitcoin fechou em queda também de 1,26% aos R$ 654.674. Olha só, o Bovespa fechou em queda de 1,61% aos 183.381 pontos. Manaus foi a única capital a registrar alta no preço da cesta básica em junho. O aumento foi de 0,86% e o preço passou de R$ 755,28 para R$ 761,81 no mês. No entanto, no acumulado dos últimos 6 meses, a capital amazonense apresentou a maior queda entre todas as cidades analisadas, uma redução que chegou a 6,46%. Agora 6h54, você no melhor Mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Beleza, Karime Leão, no nosso giro esportivo de hoje, olha só, o mercado da bola está pegando fogo e quem está fazendo aí um golaço de contratação é o Fogão, é o Botafogo, que anunciou a chegada do volante Danilo, ex-Palmeiras e Nottingham Forest. Joga muito, Danilo. Joga, Carlão. O jogador de 23 anos assinou o contrato até 2029 e vem para substituir o Gregori, que agora vai para o futebol do Catar.
acertar. Danilo é mais uma peça da parceria entre os clubes de John Textor e o chefão do Eagles Holding. Olha só, enquanto isso, o Botafogo se reforça no meio-campo. O Flamengo meteu uma investida aí de peso no ataque, pagou cerca de 77 milhões de reais pelo meia colombiano Jorge Carrascal. Bom, depois de uma primeira proposta bloqueada pelo Dínamo de Moscou, o rubro-negro abriu o cofre, Carlão, abriu. Sim. Tirou o escorpião do bolso. Virou o jogo e agora está trazendo o Carrascal para ser o primeiro reforço dessa janela de transferências. Ele deve chegar no Rio de Janeiro já nesse fim de semana. Olha só, aqui no Amazonas, quem está voltando para casa é o zagueirão Luiz Fernando. O Manaus Futebol Clube anunciou o retorno do camisa 3 para reforçar a retaguarda na reta final da Série D. Com 74 jogos pelo Gavião Real, Luiz Fernando está de volta para buscar o acesso à Série C e também para pagar a última passagem, quando o time acabou sendo rebaixado. Agora é resgatar a confiança e mostrar serviço. Fechando nossa rodada, Karime, a seleção brasileira masculina de vôlei mostrou que está voando e passou por cima do Japão fora de casa com 3-0 na Arena de Chiba. Foi a 9ª vitória com 10 jogos na VNL, a Liga das Nações, com direito a sets bem disputados. Escuta, 25-21, 25-22 e um sufoco no último, gente, 28-26. O time do Bernardinho segue na liderança e já garantiu vaga na fase final, ou seja, o Brasil está voando no vôlei e no futebol está aquecendo os tamborins, tá? Com esse vai e vem de novas contratações. Karime, hoje é sexta-feira, nós vamos conferir agora as dicas para o fim de semana e são boas, hein? Bastante, tem pra tudo, viu? Tem pra garotada, tem pro pessoal mais velho. Vamos lá, Vanessa Lima separou a programação pra gente, vamos conferir. Boa noite, Vanessa. Chegou o fim de semana, Karime, Carlão e ouvintes, e Manaus está fervendo de cultura, música e lazer. E o melhor de tudo, a programação é gratuita. Começamos nessa sexta lá no estacionamento G3 do Millennium Shopping com o Arraiá Bom Demais 2025. Prepare o chapéu de palha, traga a família e curta muito as quadrilhas animadas, shows regionais e barracas com comidas típicas que fazem a gente se apaixonar pelo nosso São João. Na sexta, sábado e domingo, a partir das 7 da noite, a quadra da Aparecida no centro vira palco do Arraial Soberano. O setor de pista é livre, com muito forró, danças juninas e aquela energia contagiante que só um Arraial Raiz traz pra gente. No sábado, dia 19, às 2 da tarde, a Vila Olímpica abre o cartódromo para a 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart 2025. São 6 categorias e disputas eletrizantes para quem ama a velocidade. Também nesse sábado do dia 19, das 2 da tarde até as 9 da noite, o Shopping Cidade Leste recebe a 2ª edição do circuito de rua da CUFA Amazônia. Vai ter grafite, batalha de MCs, breakdance e muita arte urbana pulsando no bairro. E olha só, até o dia 23 de julho, sempre às 8 da noite, no Centro Cultural Povos da Amazônia, rola o Festival Folclórico do Amazonas 2025, categoria Ouro, com as quadrilhas tradicionais, as cirandas, os ritmos brasileiros que celebram a nossa cultura. E para fechar o pacote, de 19 até 27 de julho, a partir das 5 da tarde e às 8 da noite, o espetáculo Aladim encanta toda a família nas 2 unidades da Nova Igreja Batista, na Torquato Tapajós e na Japurá, com entrada e estacionamento gratuitos. Legal. Então anote aí, chame a galera e vamos aproveitar os melhores eventos do fim de semana. Karime, Carlão e eu. Arrasou, Vanessa Lima. Você falou, Karime, tem pra todo mundo na parada, né? Exatamente. Ninguém fica de fora. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora dando um giro no trânsito, Karime, será que deu uma melhorada agora, que já são quase 7, ou tá ruim? Vamos saber como está o trânsito com André Meirelles. Fala, André, boa noite, por onde anda? Trânsito. Vamos encerrando por aqui, Karime e Carlão, depois do sufoco do trânsito ali do V8, da Efigênio Salles, né, que a gente falou que o trânsito está congestionado por lá, a gente conseguiu chegar aqui na Avenida Djalma Batista. O sentido que a gente tá é o sentido de quem está indo para o centro, né, bairro centro, nesse sentido o trânsito tá tranquilo. Já a volta para casa, no sentido oposto, centro, bairro, o trânsito é bastante concorrido aqui nas proximidades do Plaza e também passando mais à frente ali, mais um pouco da
da UEA em diante, ali o trânsito tá congestionado também por lá, então muita paciência nesse trânsito, né? Sextou aí, todo mundo querendo voltar para casa logo, mas paciência no trânsito. E um bom final de semana para vocês, até segunda-feira. Até segunda, obrigada. 6h59. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Há 3 dias, os Ministérios do Transporte e do Meio Ambiente e Mudança do Clima do governo Lula PT anunciaram um acordo para elaborar um plano que viabilize a pavimentação da BR-319. Houve comemorações e apoios, entrevistas das autoridades e grande repercussão. A rodovia que liga Porto Velho a Manaus é um dos maiores anseios da população amazonense. As autoridades anunciaram um conjunto de medidas batizado de Plano BR-319 para viabilizar a licença para o asfaltamento. O Plano BR-319 prevê a contratação de uma avaliação ambiental estratégica. A estatal Infra S.A. ligada à pasta de transportes foi encarregada de fazer essa contratação. E ainda é preciso reverter a decisão da Justiça Federal que mantém suspensa a licença prévia emitida em 2022 pelo IBAMA para as obras na estrada. Mas até agora não há notícias de que as medidas tenham sido encaminhadas na prática e estejam avançando. A população e as lideranças políticas do Amazonas precisam ficar atentas e cobrar mais agilidade das autoridades. 18 horas. 7h01, Karime. Boa noite, um beijo, um bom Até fim segunda, de semana. né? Até segunda. Você ouviu 18 horas.